iniciando com o nosso orientador, né, do coração quadrigênero. E estou vendo umas carinhas aí novinhas, possuidinhas. Queria que vocês ficassem de pé para a gente dar uma saudação para vocês, né, receber vocês calorosamente. Essa pergunta aqui, pode levantar. Esse rapaz bacana que está hoje visitando a gente, você também está com esse bichinho. Tem mais alguém que vocês estão vendo aí? Então vamos saudar, né? Nós estamos num tempo, em primeiro lugar, que a igreja tem sido muito desafiada, muito questionada sobre os protestantes, né? Não entendem muita fé católica, ficam colocando às vezes na nossa cabeça outras ideias. Mas isso é uma Bíblia diferente, a igreja católica não foi lá e fez, ficou, e aí vem as histórias de conspiração, né? Então, primeiro tem que fortalecer a nossa doutrina. A doutrina é muito importante. A doutrina é a base
nossa fé. Se a gente não tiver uma doutrina, a gente não tem. E depois também, pelo fato de que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você não conhece a verdade, você não vai defender, você não vai fazer as coisas. Por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas que participam da comunidade não sabem dos preceitos da igreja, aquilo que é necessário na cristão. Por exemplo, você sabia, exemplo, né, que não ir à missa todos os domingos é pecado? Né? Mas pago, não ir à missa, sim, pago. Você não vai todo dia trabalhar? Você não vai todo dia estudar? Você não paga conta de luz? Eu sempre falo lá na paróquia, né? Se você não paga conta de luz no dia certo, venha lá e te torna sua luz. Você é obrigado a pagar. Se você não chega no horário do serviço, 8 horas da manhã, se for o horário de chegar, bater seu ponto, o patrão te mandar embora. Vai, eu vou descontar do seu salário. Não é? Por que a igreja? Por que a igreja tem que só pagar pelo que tem tempo? Ou seja, um dia de 24 horas, uma semana de 7 dias, 7 vezes 24, Deus nos pede uma hora. Não é? Para Ele que nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu tudo que nós temos. Mais importante que o patrão é Deus. Não é isso? Mais importante do que meus amigos é Deus. Mais importante do que a light é Deus. Mais importante do que a faculdade, seja ela de medicina, que for, que é caríssima, mais importante do que a faculdade é Deus. Então, se eu faço tudo que a faculdade pede, se eu faço tudo que o meu patrão pede, se eu faço tudo que a sociedade pede, não custa nada você parar uma hora para tudo. Mas às vezes a gente não sabe. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu estava lá na paróquia, tem 2 senhoras que estão fazendo catequese de adultos. Primeira comunhão, Cristo e tudo mais. E aí, eu cheguei na paróquia, 7 meses lá. E essa revista já não teve 2 anos, só que deixaram passar um ponto, mas um ponto quase imperceptível. Porque elas não eram casadas na igreja, elas eram só ajuntadas com seus companheiros. E aí, eles estavam lá vivendo radicalmente. E aí, não, a gente não pode dar o sacramento da Cristo, o sacramento da Eucaristia, se a pessoa não está na norma que a igreja tem. E aí eu fui conversar com ela sobre qual é o motivo deles não serem casados. O motivo era, sim, o motivo era porque eu não procuro mesmo. Com a catequese ela viu a importância do sacramento. Então tudo bem, essa resolveu. A outra é porque ele casou. Porque ela já é divorciada. Aí ela falou que pode casar. Eu falei, você foi casada na igreja? Não, pai, casada no civil, mas eu para mim é a mesma coisa. Né? Mas não, o civil não tem nada a ver, você pode casar com o religião. Então às vezes muitas pessoas não entram na regra, às vezes por falta de informação mesmo, não saber, né? Eu não fui casado na igreja, só no civil sou divorciado, mas eu tenho filhos, não tem problema, né? Então, assim, seguir a doutrina é muito importante. Por isso que eu firmei com o nosso colegiado essa importância da gente dar orientações doutrinárias para vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a cristologia. O que é cristologia? É o estudo de Cristo, do lugar de Cristo, de quem é Cristo na história da salvação. Porque realmente esse é um dos temas, eu acho que são 2 temas que são mais importantes e são muito pouco conhecidos, muito pouco entendidos por nós. A teologia da criação e a cristologia. Na última reunião que nós tivemos, eu falava um pouco sobre a teologia da criação. E hoje eu quero falar um pouco sobre a cristologia. Porque esses 2 pontos tocam diretamente a nossa vida. Tocam todo o resto da doutrina. Sem entender esses 2 pontos, a gente não entende nada. Né? Por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, protestantes, eles têm uma grande dificuldade de aceitar algumas verdades de fé da igreja, porque eles não têm amor de cristologia. Eles não entendem bem a cristologia. Quem é Jesus na história da salvação? A fila do pão, como diz você, Pairógrafo. Né? Então, a cristologia é fundamental. Vamos lá. Primeira coisa, nós só podemos falar de Jesus Cristo a partir do mistério da encarnação. Alguém pode me falar o que é encarnação? O que é encarnação? O verbo está dando cargo, ou seja, nós celebramos a encarnação em qual festa litúrgica? Qual festa litúrgica é a festa da encarnação do Senhor? Essa é mole, qualquer Enem, mais básico que fosse, Natal. Se fosse católico, Natal. Jesus que nasce de Maria Virgem, não é isso? Então nós só podemos pensar a pessoa de Jesus Cristo com o mistério da encarnação. Deus se encarnou no ventre da vida. Mas antes de falar
de Jesus Cristo, tem um outro dado sobre ele que é muito importante. Jesus, antes de ser encarnado no ventre da Virgem, ele já é desde sempre, desde a eternidade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Existe uma diferença e existe uma similitude. Uma diferença entre o Verbo e Jesus. Jesus é o Verbo de Deus? É. Mas o Verbo de Deus é Jesus? Não desde sempre. Não desde sempre. Então vamos lá. Quando nós pensamos na teologia da criação, de como tudo foi feito, nós professamos a fé, como cristãos católicos, que a criação é obra da Santíssima Trindade. Essa Santíssima Trindade que cria, ela cria pelo poder do Pai, que é a fonte. Quando a gente fala de Santíssima Trindade, tudo é relacional. Não existe pai sem filho, nem filho sem pai, e a força que une filho ao pai é o Espírito Santo. Então vamos lá. Quando eu falo assim, Deus Pai, essa palavra Pai é uma característica da primeira pessoa? Não. Ela é a substância, a essência da primeira pessoa. Deus Pai só é Pai porque existe Deus Filho. E nunca houve um tempo que não existisse Deus Filho. Deus é Deus desde sempre, porque o Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Essa relação que une o Pai ao Filho, nós chamamos de Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Santo Agostinho vai dizer que o Espírito Santo é o amor que o Pai sente pelo Filho. E o amor que o Filho, a resposta de amor que o Filho sente pelo Pai. Então é como se fossem duas pessoas entrelaçadas pelo Espírito Santo. É isso que nós chamamos de Santíssima Trindade. E tudo que existe foi criado a partir dessa relação de amor. Então ninguém pode dizer assim, às vezes a gente canta, fala, até mesmo de maneira catequética, tem até música, aquele glóriazinho que não pode cantar na missa, mas que é bonitinho, que fala assim, glória, você sabe disso? Glória e ao Espírito, glória. É bonitinho. A gente até fala isso na maneira catequética para ensinar a criança. Mas quando a gente amadurece, a gente precisa entender que a criação não é uma obra de Deus Pai. O Pai é o motor da criação. É Ele que decide a criação. Mas ao criar, Ele cria com o Filho. Então, para nós cristãos, o Filho é a manifestação do Pai. Jesus ele fala no Evangelho assim, ao Pai ninguém viu. São João vai falar isso no prólogo do Evangelho dele. Ao Pai ninguém viu que ninguém nunca vê. Mas o Filho, Deus se conheceu. Então toda a criação é uma projeção do Pai no Filho. Até na minha monografia eu escrevi sobre isso, quando eu fiz a monografia de teologia. Quando nós falamos, nós usamos três coisas. Quais são as três coisas que nós usamos? Nós usamos a nós mesmos, a força do nosso corpo, que emite o som, não é isso? O som e o sopro. Quando você fala, tem que ter boca. Então essa boca que fala é o Pai. Então assim, a estrutura que fala, a estrutura que cria é o Pai. Mas quando o Pai fala, existe um som que é emitido. Esse som dá um sentido. Não dá um sentido? Se eu falar para vocês assim, o que eu falei? Só assunto que eu consegui entender, né? Vou fazer devagarzinho, você vai entender. Tudo bem, mas por que vocês traduzem isso? Porque você já é escutar. Ou seja, o que dá sentido ao movimento da criação é a palavra, é a voz. Então, quando nós falamos, o Senhor esteja conosco, eu consigo entender o que eu falei, não é isso? Agora, faça um exercício. Falei, o Senhor esteja convosco. Pode falar. O Senhor esteja convosco. Agora respira. Segura a respiração, não solta a ar, tenta falar o Senhor esteja convosco sem ar. Não pode soltar o ar. Tenta falar sem ar. Não dá. O que projeta a palavra é o ar, é o sopro. Esse sopro é o Então toda a obra da criação é uma obra tributária. O Pai cria
o modelo, o sentido da criação é o Filho, e este Filho só pode ser comunicado a nós porque existe o sopro do Espírito Santo. Então a revelação de Deus é: o Pai é a fonte, o Filho é o sentido, e quem dá a comunicação é o Espírito Santo. Está dando para entender? Ou está muito difícil? Então Jesus é esse sentido. Todas as vezes que eu olho, por exemplo, ele passa, esse pássaro, ele foi criado à imagem de Deus. Toda vez que eu vejo uma árvore, essa árvore, o sentido da árvore é Cristo. Quando eu vejo o mar, o sentido do mar é que Jesus, ele é a coerência, ele é o sentido de todas as coisas. E a figura que representa a imagem perfeita de Cristo é o ser humano. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Jesus. Por que isso tem importância? São Paulo vai dizer isso na carta aos Filipenses. Foi em Cristo que todas as coisas foram criadas. Nós fomos criados para sermos semelhantes ao Filho, ao Cristo. Ele é o sentido da criação. Então, por que isso é importante? Por dois motivos. Primeiro, porque muitas das vezes, até mesmo pela nossa pouca compreensão da história da salvação, nós achamos que nós somos criados na figura de Adão. Como se Adão fosse o primeiro modelo do ser humano e nós fôssemos repetição e sequência de Adão. Não é verdade. Adão, ele é uma imagem imperfeita de Cristo. Sabe aquele ditado que a gente fala muito assim? Todo mundo é para Cristo, não. Né? Ou então, não tira para quem perdoa é Jesus. Eu não sou Cristo, não é assim? Pois é errado. Eu não sou Adão. Então, justificar os meus pecados, as minhas faltas, as minhas fragilidades, porque eu sou igual a Adão, isso não é justificação. Nosso modelo, o modelo que nós somos criados é Cristo. Quando nós parecemos mais com Adão, nós estamos sendo menos nós mesmos. Porque nós nascemos para sermos semelhantes a Deus. Deus, quando nos cria, Ele já nos cria a imagem do seu Filho, só que de maneira imperfeita. Por que de maneira imperfeita? Porque o sopro, o Espírito Santo, ainda não tinha sido revelado plenamente. É por isso que quando nós lemos lá no Antigo Testamento, nós olhamos lá o Antigo Testamento, nós vemos muitas das vezes um Deus muito diferente da imagem de Deus que nós vemos no Novo Testamento. Um Deus que manda raio, um Deus que mata inimigo, não é assim muitas vezes lá no Novo Testamento? Que Deus castigou o povo, puniu o povo, mandou doença. Por quê? Porque toda a revelação ela foi sendo revelada ao povo de maneira em doses homeopáticas, até que Jesus revelou plenamente quem é o Pai, plenamente o amor de Deus. No Antigo Testamento, tudo que nós lemos, nós precisamos ler o Antigo Testamento à luz do que Jesus ensinou. Então, quando nós lemos uma coisa no Antigo Testamento que é muito esquisita ao espírito cristão, nós falamos, opa, isso aqui é uma interpretação errada do povo de Israel, que ainda não tinha a plena consciência de quem é Deus. Então, antes de entender quem é Jesus depois da encarnação, nós precisamos entender que Ele é o sentido de toda a criação. Ele é a palavra na qual todas as coisas foram criadas. Ele é a emanação, Ele é a projeção, Ele é a evidência do Pai. Isso desde sempre. Está muito difícil? Ou está claro? Nós lá no Parede do Sul, claro? Então, vamos lá. Aí nós vamos olhar o Antigo Testamento. Vou dar dois exemplos para vocês muito interessantes. O primeiro exemplo é o exemplo de Abraão. Abraão, quando ele sai da cidade dele de Ur. Eu já falei isso no História Missionária, vou só recordar. Abraão, ele tinha uma profissão lá em Ur. Ur é uma cidade onde hoje é ali Irã e Iraque, na antiga Mesopotâmia. Quem fez a história deve lembrar da Mesopotâmia, né? Dois rios que cortam o Oriente Médio, Tigre e Eufrates. Essa é uma das cidades da Mesopotâmia, chamada Ur dos Caldeus. E Abraão, ele tinha uma profissão de família. Qual era a profissão de Abraão? Falei já para você. Agora, a profissão de família de Abraão, você lembra? Fazia ídolos, melhor que imagem. Fazia ídolos, porque imagem não necessariamente é um ídolo. O que é um ídolo? Ídolo é um Deus. Ou seja, qual era a profissão de Abraão? Fazer
Deus. Nós também temos essa profissão de batismo, antes do batismo. Digamos assim, existe uma tendência do pecado original em nós que é fazer Deus. Nós queremos que Deus se molde às nossas conveniências. Todos nós fazemos tudo isso. Né? É uma luta diária. Por que Jesus ele ensina no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Porque nós queremos que seja feita a nossa vontade. Né? A gente quer que Deus resolva o problema da minha vida o mais rápido possível. A gente quer que Deus resolva o problema da fome. A gente quer que Deus resolva o problema da guerra. A gente quer que Deus resolva o problema do meu vizinho. Será que Deus não está vendo que o fulano está sendo ruim comigo? Lá no serviço tem alguém me injustiçando. Né? Olha como eu sou bonzinho. Olha como eu sou maravilhoso. Deus não está vendo o mal que eu estou fazendo. É essa tendência que Abraão tinha de fazer Deus do tamanho dele. E aí Deus fala assim. Aí começa a pedagogia da revelação. Olha só. Aí vem o Espírito Santo. Sai dessa terra, sai desse lugar onde você fala que Deus é do seu jeito e vai para onde eu te mostrar. Para onde eu te mostrar. Para onde? Só vai. Qual é o GPS? Só vai. Vai ter parada, vai ter posto de gasolina, vai ter graal? Não. Só vai. O importante é você ir. Mas e se tiver uma onça no caminho? Vai, meu filho. Vai para frente. Ou seja, a primeira experiência de quem quer entender a vontade de Deus, de quem quer conhecer de verdade, é a insegurança. Se eu já chego perto de Deus, cheio de projetos pessoais, eu vou pegar. Muita gente que faz curso de Emaús vai achando que a vida vai mudar do dia para noite, por isso vai embora. Porque acha que está tudo certo depois que eu fiz aqueles 3 4 dias lá de experiência. Que maravilha, maravilhoso, lindo, a partir de agora não tem nada de errado. Você vai se lançar em um mar difícil para caramba. E você todo dia vai ter que entender o que é certo. Todo dia você vai ter que lutar contra as onças. Todo dia você tem que preparar sua comida espiritual, porque não é fácil. Então, primeiro passo da pedagogia. Aí depois, Abraão ele vai na frente, Deus vai fazer algumas promessas para Abraão. Deus vai te dar uma casa, uma terra, eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar riquezas. E Deus vai dando tudo ele mesmo. Né? Mas chega no final, quando Deus dá a última presente para ele, que é o filho, porque Deus deu para ele dinheiro, deu rebanhos, deu escravos naquela época. Vocês sabem que eram pessoas que trabalhavam, a pessoa era dona da pessoa, deu para ele mulheres, que naquela época era poligamia, o homem podia ter várias mulheres, simplesmente era assim. Percebe como é que é? A revelação foi Jesus que definiu definitivamente a monogamia. Antes de Jesus, podia ter a poligamia. Os judeus já tinham essa monogamia fina, mas Jesus ele parte. Ainda podia, por exemplo, dentro do judaísmo, você separar a identidade de mulher, de acordo com o homem. Né? A mulher podia ficar com o divórcio, o homem podia ficar com o divórcio. Jesus que bate o pé. Não, tudo só. Né? Então, Abraão ele ganha tudo, ganha dinheiro, ganha terra. Mas qual é o sentido de ter dinheiro? De ter terra, você não tem para quem deixar. Eu vou morrer, quem vai continuar meu nome? Essa é a ideia do Deus. Na plenitude dos tempos, ou seja, quando estava tudo certinho, quando estava tudo pronto, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Deus enviou o seu filho e se encarnou. Aí sim, nós podemos falar de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é quem? E aí vem a doutrina sobre Jesus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na qual todas as coisas foram criadas. Isso está claro, já falei lá atrás, né? Que se encarnou, que tomou tudo aquilo que é humano para ele. Ou seja, quando nós falamos de Jesus, nós falamos de Deus, Deus mesmo, que se fez homem, um de nós. E aqui mora a grande radicalidade da fé cristã, porque para nós cristãos não existe uma separação entre a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno, e o homem de Nazaré. Para nós, até o suor de Jesus é Deus. Cada célula de Jesus é Deus. As partes íntimas de Jesus é Deus.
Por isso que nós adoramos o coração de Jesus, as mãos ensanguentadas de Jesus, as divinas chagas de Jesus, a divina face de Jesus. Eu tenho tudo isso de devoção popular, não tem? Ó sangueado do jorrar do coração aberto. Por quê? Porque em Jesus houve uma união perfeita do divino com o humano. Sem essa união nós não poderíamos nos salvar. Porque nós, como nós vemos, somos animais, somos macacos, digamos assim, né? Macacos sem pelo, pior do que qualquer outro bicho, não é verdade? A gente tem unha fraca, dente fraco, visão fraca, audição fraca, olfato fraco. Se pegar você de cachorro, o cachorro dá de 10 a 0 em você nas questões biológicas, de sobrevivência e natureza. O que faz de nós merecedores ou possibilitados da vida eterna é o fato de Deus ter se feito homem, ter se feito homem. Isso aqui digamos assim, é a fina flor da fé cristã. Deus, ele é homem, ser humano. É tão importante isso e é tão difícil de entender que os próprios evangélicos não conseguem. Por exemplo, você quer ver você ofender uma pessoa protestante? É você falar que Maria é mãe de Deus. Mas como que Maria é mãe de Deus? Maria só gerou a parte humana de Jesus. Não é assim que ele falou? Mas meu irmão, não existe parte humana de Jesus. Em cada célula daquela pessoa humana está Deus. Então Maria é mãe de Deus, porque no ventre dela, o céu e a terra fizeram-se um só. Se eu não houvesse essa unidade, como se fosse na hora da morte, lá na cruz, Jesus desencarnasse e a parte divina fosse embora e ficasse só a parte humana, você não seria salvo. Porque você, por você mesmo, é bicho. O que nos faz espirituais é que Ele, Deus eterno, assumiu a natureza. Não, por exemplo, lá nos gregos, tinha a mitologia grega de Deus, de Zeus, se encarnava, né? Assumia uma forma humana, copulava com mulheres humanas, voltava para o céu e nasciam novos semideuses, como Hércules e outros semideuses. Não é a realidade de Jesus. Jesus não é um Deus que assumiu um corpo humano como uma possessão demoníaca. Entrou no homem Jesus, agiu aqui no mundo, depois subiu para o céu de novo e largou. Não. A partir do momento que Jesus, que é a segunda personalidade, se tornou homem, ele ficou homem para sempre. E hoje lá no céu, se você tivesse possibilidade de abrir as portas do céu, quando você fala do verbo, você está falando de um homem. Jesus está lá. Corpo, alma, sangue e divindade. É por isso que na missa, por exemplo, quando nós celebramos a missa, nós estamos fazendo descer o céu sobre a terra. O corpo de Cristo que está no céu. Lembra quando Jesus ressuscita? E São Tomé pode colocar as chagas assim, na cara de Jesus, as chagas, as feridas abertas de Jesus, na verdade elas não estão mais ensanguentadas, estão ressuscitadas. Ele pode tocar. E o livro do Apocalipse diz, no capítulo 5, que Jesus, quando morre, ele chega ao céu como um cordeiro imolado, só de pé, e diante do Pai, agora não apenas como Deus, mas como Deus e homem que ele apresenta para o Pai o sacrifício da humanidade. Ele é o verdadeiro homem, o homem perfeito, o homem eterno que nos salva. Então, todas as vezes que eu comungo, por exemplo, o que eu estou fazendo é fazer com que o meu corpo biológico e o meu corpo espiritual seja parte do corpo eterno de Deus. Por isso que a Eucaristia é tão importante para a nossa salvação. Ela é tão importante que Jesus ele ainda diz, né? Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem a vida. Por quê? Porque ele é essa humanidade ressuscitada que chega ao céu. Então, esse mistério de unidade do humano e do divino, que se dá em Jesus Cristo, quem é a parte divina de Jesus? Qual o nome dela? Acabei de falar. Vocês já esqueceram. O nome da parte divina de Jesus é Deus, mas divino é Deus. Como é que é o nome? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou então, verbo divino, verbo eterno, verbo de Deus. Segunda pessoa. E a parte humana ganhou o nome civil de Jesus, filho de José.
É assim que ele era chamado. Yeshua ben Yosef, né? Ou então, para nós, latinos, Jesus de Nazaré. Não é isso? A parte divina é Deus, a parte humana é o menino que nasceu lá em Nazaré. Quando juntou, existe agora uma união, que no termo teológico nós chamamos de união hipostática. A palavra grega vai dizer de uma unidade que não se separa. Então, o que a igreja vai dizer para nós, na doutrina? Que Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade em duas naturezas, humana e divina. Não tem lá na hora que a gente está fazendo a relação científica que vai falar assim: bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, Jesus é uma pessoa só. Essa é a doutrina católica cristã. Jesus é uma pessoa, mas nessa pessoa única tem duas naturezas. Quando eu falo da pessoa de Jesus, eu estou falando de quem? De qual o nome dessa pessoa que Jesus é? Acabei de falar. Mas quando eu falo qual é a natureza dessa pessoa, aí nós falamos, ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Por isso que Maria é mãe de Deus, porque ela não é mãe da natureza, ela é mãe da pessoa. Se a gente fala assim, não, Maria gerou no ventre dela a divindade de Cristo, não, ele já era Deus desde todos os tempos. Mas ela gerou a pessoa do verbo encarnado. Isso é fácil de entender quando eu falo assim, por exemplo, se eu olhar para a sua mãe, qual é o nome da sua mãe? Ângela. Se eu perguntasse para a Ângela assim, Ângela, você é mãe do quê? Seria uma ofensa para ela? Não é mãe de bicho, né? Não é mãe de uma parte sul? Quando eu pergunto para a sua mãe de quem ela é mãe, eu falo o quê? Você é mãe de quem? Quem é pessoa? O que é natureza? Quem é a Adriana? A Adriana é uma pessoa que nós conhecemos. Ela é o que? Natureza. Entendeu? Quem é o Padre Gérard? É uma pessoa. Ele é o que? Ele é homem. Está entendendo? Então, por exemplo, agora, a natureza não afeta a pessoa. Por isso que Maria é de Deus. Porque a Adriana, Deus é o livre, te abençoe, te guarde, para sempre não aconteça. Mas se acontecer na Adriana, é um problema no braço, vou botar o braço fora. O braço faz parte da natureza humana? Sim ou não? Faz parte das características humanas? Sim. Se nascer com o braço, tem um nome na anatomia chamada anomalia. Não é verdade? Anomalia. Graças a Deus ela nasceu com coisa certinha. Terceiro é excepcional. Se ela perde o braço, ela perde parte da sua natureza, sim ou não? Ela fica com a natureza deficitária. Nós chamamos isso de deficiência. Certo? Mas ela deixa de ser Adriana? Não. Por quê? Porque a pessoa dela é deficitária. A natureza, ela é menor do que a pessoa. A pessoa é a substância. A pessoa é a realidade mais profunda. A gente faz muito essa experiência na nossa casa quando nós temos uma pessoa que vai, ao longo do tempo, né, entrando em processo de demência, como por exemplo o processo do Alzheimer. Quem tem alguém na família que teve Alzheimer ou tem Alzheimer, vai percebendo que a pessoa vai perdendo as características que é configurável, não é verdade? Ela perde a foto, ela esquece quem ela é, ela toma atitudes que ela nunca tomaria em estado de consciência, não é verdade? Ela faz coisas que você fala, meu Deus do céu, olha a minha mãe fazendo isso, não é? Mas, no fundo, você sabe, é aquela pessoa, aquela essência profunda que nós chamamos de substância em teologia e em filosofia, permanece. Então, a substância de Cristo é Deus. É Deus, Deus encarnado. Mas ele se manifesta a nós através da natureza humana. Não dá para ver em Jesus a natureza divina. Certo? Dá para ver em Jesus a natureza humana. E o mais importante nisso tudo da psicologia é o que nos salva em Jesus é a sua natureza humana. Porque é a única natureza que nos toca. Por isso que nós falamos, um dos nossos últimos dogmas de fé, os dogmas básicos da fé católica, de
diríamos assim, a constituição da fé. Você sabe qual é a constituição da fé católica? Vocês sabem de cor. Qual é, Lucas? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, que estava falando lá do Deus real. Creio, isso é a constituição da fé. É a nossa carta magna, toda a missa. Por isso que depois que o padre prega, né, a gente tem que rezar o credo. Porque eu brinco por duas coisas, né? Primeiro, para confirmar o padre, porque o padre tem que falar a doutrina, né? E segundo, se ele falar errado, pelo menos a doutrina continua, né? Então, assim, quando o padre está errado, a gente, no final, assim, esquece que ele falou, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A doutrina salva a igreja. Assim. Então, um dos últimos dogmas, lá embaixo, eu gosto dessa explicação assim, quando nós fazemos a posição do fé, nós falamos do Pai e das obras do Pai. Depois nós falamos do Filho e das obras do Filho. Depois nós falamos do Espírito e das obras do Espírito. Vamos lá. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Obra do Pai. Obra do Filho. E em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Essa é a obra. Ele veio ao mundo, ele se encarnou, se tornou de nós e fez isso tudo, certo? Mas para que ele fez isso tudo? Para que ele veio ao mundo? Para que ele nasceu da Virgem Maria? Para que ele subiu o Calvário? Para que ele morreu? Para que ele ressuscitou? Para que ele subiu ao céu? Para que ele está sentado no reino de Deus Pai Todo-Poderoso? Para enviar a força do Espírito Santo. Porque antes de Jesus, a nossa natureza humana estava fechada para sempre. Antes dele, existia uma inimizade, que nós chamamos de estado de desgraça. Uma palavra feia, mas é de estado de desgraça. A gente vai falar que estado de ira. Né? É triste dizer isso, mas uma criança que nasce e não é batizada, ela é filha da ira. Ela é filha do pecado. Porque ela ainda não passou pela lavagem, pelas águas, que traz o Cristo, que abre a possibilidade do Espírito Santo. A parte da criança pequena não pega, eles já estão nos ensinos do catecismo, que até 7 anos de idade, que é a idade da consciência, imagina, a igreja fala da idade da consciência há mais de mil anos, né? E hoje a psiquiatria e psicologia demonstram que, de fato, uma criança que tem 7 anos não tem discernimento do bem. Olha que coisa. E aí, a partir do momento que ela tem consciência de si, aí ela pode fazer uma opção. Por isso que as crianças devem ser batizadas até os 7 anos de idade. Tem que ser batizado até 7 anos. Quem batizado depois tem que fazer o que quer. Ele já tem pecado. Mas ele tem que entender a doutrina para depois ser batizado. E aí, Jesus então faz todo esse processo e ele envia o Espírito Santo. De novo. É mais do que isso. Porque ela é o próprio corpo de Cristo. Ou seja, Jesus, enquanto homem, se tornou, ele une na natureza divina dele outros homens e outras mulheres. E ele une as pessoas de maneira tão profunda que ele pega a nossa humanidade marcada pelo pecado e ele santifica essa humanidade. Então, nós podemos chegar a um ponto de dizer, pela Santa Igreja Católica, que é o corpo de Cristo, e aí pela comunhão dos santos, que é o órgão que eu queria chegar, que a partir do momento que eu sou batizado e faço parte de todos, utilizando-se da natureza humana, sem ter cura para você. Então, a partir do momento que Jesus se encarnou, a natureza humana dele se tornou canal da graça de Deus. E não existe outro canal, por isso nós falamos. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão comigo. Por quê? Porque o único canal que tem para chegar ao Pai é a humanidade de Jesus, no qual eu coloco a minha humanidade. Por isso é importante a luta contra os pecados, a luta contra os vícios, a luta contra os defeitos, a luta contra o coração cheio de ódio. Porque tudo isso
diminui a minha natureza, não deixa que Jesus age em mim. Quando eu vou permitindo que Jesus age em mim, quando eu vou permitindo que Jesus faça coisas através de mim, aí eu vou chegando a um estado de graça profundo, nós chamamos de graça santificante, no qual a ação dele toca a minha vida de uma maneira que eu faço coisas de uma maneira. Por isso você pode ouvir aí que às vezes as pessoas falam, né? Ah, porque São Padre Pio deslocado, o cara estava lá. É por força do Padre Pio? Não, é porque a humanidade divina de Jesus tocou a humanidade pobre do Padre Pio, e a partir daquele momento o Padre Pio se torna um outro Cristo na vida das pessoas. Tem duas formas disso acontecer. Vocês estão entendendo, gente? Que Jesus é o canal da graça, sem ele não existe. Tem duas formas disso acontecer. Uma forma extraordinária da humanidade de Jesus tocar a nossa, que nós chamamos de santidade. Ela é extraordinária porque ela é difícil de viver. É menos de um sendo vivido. Quando nós falamos de santo, nós não estamos falando daquela mãe de família boazinha que cuida dos seus filhos, que não traz marido, que vai na missa, e não estamos falando de uma pessoa correta. Uma pessoa correta ainda não pode ser chamada de uma pessoa santa. Mas existe menos de um sendo igreja, do qual eu não faço parte, e acho que vocês também ainda não, mas queremos todos fazer, e chega a um ponto de perfeição espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que a graça de Deus, ela passa através daquela pessoa até vencer, ela age através daquela pessoa de maneira tão forte, que aquela pessoa é capaz de milagres, sinais, de perdoar pecados. É a maneira extraordinária. É assim que Deus são. Esses que nós colocamos, a maior delas é evidente a Virgem Maria, né? Não tem dúvida. Mas todos esses que nós colocamos nos altares são exemplos disso. Se você for ver a vida dos santos, você vai ver que na maioria da vida deles, raramente não, você vai ter obras de milagres. Por isso que o segundo ponto de se canonizar alguém é saber se algum milagre foi feito por intercessão daquele santo. Porque a natureza dele, humana, se configurou tanto a de Jesus, que quando eu toco, por exemplo, uma relíquia de São Sebastião, eu não estou tocando o osso de São Sebastião. Eu estou de alguma forma tocando o corpo de Cristo. Não é mais São Sebastião que vive, é Cristo que vive nele. E até o osso dele está cheio da graça. Estão entendendo? Por isso que o suor a sombra do solteiro curou. Por isso que as mãos lá chagadas do Padre Pio curavam. Por isso que Santa Bernadette falou lá, olha, vai sair aqui uma fonte, que Nosso Senhor me mandou falar, e até hoje você vai lá em Lourdes, e tem gente que vai entra naquela água de Lourdes e sai curado. Hoje, no século XXI, com experiência científica, Roma está cheio, passa mais parte do documento, de milagres lá de Lourdes, até hoje. Por isso que lá no México, tem lá a foto, a imagem da foto do Guadalupe, que nem a NASA explica. Por isso tem corpos incorruptos até hoje, pessoas que morreram e o corpo pecador. Porque a natureza de Deus, agora isso é raríssimo, é a forma extraordinária de Deus agir. Mas como o Padre Jéssica é um padre pecador, não vale nada se juntar a ele mais R$10 para comprar um café na esquina, né? Deus deixou, graças a Deus, pela obra do Espírito Santo, canais, nós chamamos de canais ordinários para você. Não vai ser todo dia que eu vou encontrar um Padre, todo dia uma vez, né? Não vai ser todo dia que eu vou encontrar uma Madre Teresa de Calcutá, não vai ser todo dia que eu vou encontrar uma Santa Teresinha. Mas, como Jesus, a natureza dele é a que salva. Vocês estão entendendo que não é do Padre Pio que salva? Não é de Santa Teresa. Então não existe idolatria, mano. Quando eu estou falando de santo, eu estou falando de alguém que se configurou Jesus de maneira perfeita. E aí, a partir dele, eu chego a Cristo. Mas a maioria, crente não aceita isso. Por isso que a igreja evangélica não tem sacramento. Por isso que a igreja evangélica não tem santidade. Eles não acreditam. Lutero, ele vai distorcer a teologia da criação. Qual é a ideia da teologia da criação católica? Nós somos criados à imagem de quem? Falei já para vocês escolhem. De Cristo, do Verbo eterno. Somos criados à imagem do Verbo. Mas nós caímos no pecado. Então, se fosse pegar como se fosse uma fruta, que por fora está podre, vai por dentro está boa. Essa é a ideia católica. A essência
A essência do livro é Jesus. É o verbo de Deus. Mas ele deixou acontecer por fora. E às vezes deixa acontecer de uma maneira tão grande que não tem como mais. Nós chamamos de pecado com o Espírito Santo. A pessoa apodrece a igreja, senão ela não quer. Pode, falando do livro também. Até o dado, se vocês não sabem. A igreja já definiu que tem um monte de gente no céu. Né? Quando eu rezo com o santo, eu sei que eles estão no céu. São Teresinha no céu, São Padre Pio no céu, São Teresa d'Ávila no céu, Nossa Senhora no céu, São José, São Pedro, São Paulo. Mas a igreja não definiu o inferno. Já percebeu isso? Não tem dogma que define o inferno. Ah, tem um santo lá que fez o exorcismo e lá falou que era o filho de Judas. Outro falou que Lutero, uma santa lá, uma beata, teve uma visão de viu o Lutero pegando fogo no inferno. Tudo bem, visão particular, mas nunca houve uma definição da igreja, dizendo só fulano de tal vida para o inferno. Porque isso é muito da pessoa que Deus. Mas a teologia profunda da nossa teologia de criação é a base é boa e a gente apodrece. Lutero, quando ele vai fazer a topologia teológica dele, ele vai dizer assim: o homem está nos escritos de Martinho. O homem é um monte de merda. Essa palavra. Ele fala isso tudo, ele está falando merda, porque ele sabe que merda é isso. O homem é um monte de merda que a graça de Deus cobre de merda. Então assim, o que Lutero está querendo dizer no fundo? A base e só Cristo ensina que salva. Essa não é a verdade. A verdade católica. A base é boa, o pecado acontece, mas se nós deixamos que essa base seja tocada pela força do Espírito Santo, ela supera a podridão e você nasce do céu, você vive do céu. Ou seja, é possível ser como Jesus já na terra. É impossível, talvez para mim, sou pecador, é muito difícil para nós, mas existe, se você deixa que Jesus age, você chega ao nível de Cristo, como chegou Santa Teresa, como chegou São Martinho, como chegou Santa Teresa d'Ávila, como chegaram Santo Antônio e São Joaquim. Entenderam, né? Então, a base da forma extraordinária é essa. A ordinária é o sacramento. Por isso que os sacramentos são tão importantes e são indispensáveis, porque eles são um meio ordinário no qual o corpo de Cristo, que está eterno no céu, chegue a mim. E é interessante que quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, né, lá no Bíblia, nós vemos que Jesus deixou a base de todos os sacramentos. Todos os sacramentos. Da Eucaristia não tem dúvida, do batismo da Eucaristia não tem dúvida. Está claro, Jesus ele falou: ide pelo mundo e batizai todas as pessoas em nome de todo mundo, né? Batizai em todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é universal. Então, pelo batismo nós experimentamos o Espírito Santo vindo sobre nós como essa lavagem de Deus, essa mudança eterna de vida. Depois de Jesus ele vai fazer todo o discurso do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo 7, do capítulo 8 do Evangelho de João, falando sobre o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne, que bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E outro momento ele vai dizer assim: o meu corpo é verdadeira bebida, o meu sangue é verdadeira bebida. Depois ele vai dizer lá na consagração: isto é o meu corpo. Jesus não falou assim: olha, gente, esse pão representa o meu corpo. Jesus pegou o cálice e falou assim: este é o cálice do meu sangue. Ele não falou assim: olha, isso aqui é um memorial, é um símbolo, é uma recordação do meu sangue. Então ele fala: este é o meu sangue. E aí São Paulo vai dizer: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Então é a forma que ele deixou para estar conosco. Pela Eucaristia, a minha biologia e a minha alma se transformam em corpo. Quando eu comungo, por um instante, eu e Jesus somos a mesma coisa. Eu costumo dizer que Jesus é a Eucaristia, é a única comida que não se torna você, né? Porque a gente fala assim: você é o que você come. Não é assim que fala? Você come muita fruta, você vai saudável, não é aquela bobeira mesmo de bobeira não, é verdade. Mas a gente fala muito isso: você é o que você come, diferente de Jesus. Você é, na verdade, aquilo que você é se torna você. Você se torna ele. A comida se torna você se torna a
mais saudável. Em Jesus é o contrário. Quando eu como o corpo de Cristo, é como se Jesus me absorvesse e eu estou nele, meu Pai. Aí depois, lá nos Atos Apóstolos, os apóstolos, tem uma parte lá na Atos dos Apóstolos que fala que São Paulo ele foi pregar para uma comunidade e ele batizou aquelas pessoas, só que elas ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Essa é uma das bases do sacramento da crisma. São Pedro teve que ir à comunidade para confirmá-los na fé. Então, o sacramento da crisma também tem base bíblica. O sacramento da confissão é evidente. Jesus fala de maneira evidente. São Pedro fala de maneira evidente. Jesus ele fala assim: eu vos darei a força do Espírito Santo. Ide pelo mundo e expulsai os demônios, batizai as pessoas, curai e perdoai os pecados. A quem perdoares os pecados, a quem vocês, os 12, os que receberam uma ordem, deu uma ordem, ide, eu vos dou. A quem vocês perdoarem os pecados, não é papel que perdoa os pecados, são luz ou pecado. Não porque são melhores, mas porque se você canal da graça. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados serão contidos. É por isso que a maior burrice do mundo para alguém que crê é achar que a confissão não vale nada. É achar que porque eu sei que o padre vai ver as coisas, eu não vou confessar, porque o padre também é pecador. O padre é pecador, você não está confessando o padre. Você está cumprindo a ordem de Cristo. Você sozinho não se perdoa. Você no seu quarto, amarrado lá à sua cama, rezando, fazendo penitência, não perdoa o seu pecado. Só tem uma forma que a igreja nos ensina que o pecado é perdoado sem confissão. É a confissão perfeita. Já ouviu falar de confissão perfeita? É quando você tem tanto nojo de pecado, está tanto nojo de pecado, você não quer nem ver mais. Você faz qualquer sacrifício para não fazer mais aquilo. E a maioria dos pecados que a gente confessa, a gente reincide. Não é verdade? A gente está arrependido, está errando, né? Porque é um caminho, somos pecadores mesmo, lutando todos os dias com os pecados, né? Tem gente que, sinceramente, quer confessar toda semana a mesma coisa. Entendeu? Então, junta mais um pouquinho. Daqui a um mês você paga a conta do mês, assim, faz igual. Mas não dá, porque toda semana a mesma coisa. Tem que ter um processo, pelo menos, tentativa, né? Então, assim, ele deixa a ordem. E São Pedro deixa bem claro na cabeça: Cristo nos fez ministros da reconciliação. Se eu tenho que ter um ministro, é porque eu não vou direto ao presidente, correto? Para que existe ministro da educação? Para que o presidente precisa resolver o médico. Ministro resolve, passa para o presidente. Ministro é aquele que está no lugar dele, está servindo no lugar dele. Então está lá. Depois do sacramento do matrimônio, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá sua esposa, serão na sua casa. Está claro também no Evangelho. Sacramento da ordem também, chamou os 12, mandou a eles. Né? A unção dos enfermos, gente, é evidente. Olha, se tem uma, que é só saber direito que você sabe o que tem que fazer, sacramento é uma coisa simples, sacramento de fato para fazer para você. É a forma qual não são os enfermos. Agora, o qual não são os enfermos retira já na parte inicial uma parte do Evangelho segundo, da carta segundo São Tiago. Só se der a carta de São Tiago. Qual é o grau da ordem dos padres? Você sabe? Tem 3 graus de ordem. Qual é o nosso grau dos padres? Segundo, qual é o nome oficial de um padre? O nome técnico do padre? Presbítero. Tá? Pode ser diácono no primeiro grau, presbítero no segundo grau, episcopo no terceiro grau. Nós chamamos de diáconos, padres e bispos. Mas padre é apelido. Tá? Não é padre é apelido. O nome dele é presbítero. Tá? O nome da igreja sempre teve. Por isso que quando alguém ordena, você deve ter visto agora no dia 18, ordenação presbiteral. Olha o que São Tiago fala. Se tem dúvida, gente, tem que voltar para o grau. Né? Olha só.
algum de vós está enfermo, está na Bíblia, chame um presbítero da igreja. Vamos traduzir? Chame um padre da igreja para que ore sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o aliviará, e se ele tiver pecado, ele será pecado. Como você fala, por exemplo, nessa igreja evangélica daí fora, que nenhum homem perdoa os pecados, se está na Bíblia, e quando você chama o presbítero para ungir o enfermo com óleo, o cara fica perdoado. Agora, o que nós precisamos entender, e aqui por isso que eu trouxe a cristologia, é que quando o padre age, não é o padre que age, é a humanidade redentora de Cristo que está diante do Pai, que age através de um meio imperfeito e ao sacerdote. O que seria ideal? Ideal, perfeito. Que todo mundo fosse igual no São João Maria. Que todos os padres fossem santos imaculados. Todos os padres fossem igual o Lauro e o Lar. Não podia ter achado não, mas que todo mundo fosse igual o Pio. Que todo mundo fosse igual os Heraldos, esses grandes santos que são padres. Seria perfeito, mas não é assim. Se fosse esperar todos os homens serem perfeitos para Deus salvar a gente está lascado. Então Deus usa de meios imperfeitos, que é o padre, para chegar com a sua humanidade perfeita. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase sobre isso que eu gosto muito. Ela fala assim: Jesus não tem outras mãos para tocar os doentes que não as nossas. Jesus não tem outros pés para ir até as pessoas que não os nossos. Jesus não tem outra boca para anunciar o Evangelho que não a nossa. Então Jesus usa da nossa. Isso é a base e o fundamento da fé cristã. É Jesus que nos salva pela sua divina, porque é a segunda pessoa de Trindade, da Virgem Maria. E ele continua na história a obra do Espírito Santo, que nós chamamos de maneira aplicada de Santa Igreja Católica, que é o corpo de Cristo, agindo no corpo. Mas para dentro da igreja tem muita gente imperfeita, verdade? Porque ainda não é totalmente o corpo de Cristo. Mas naquele perfeito que está lá, o padre, o bispo, o irmão de comunidade, a freira, qualquer um de nós, de pais e mães de família, Jesus, ele age com a sua humanidade. E não tem outro jeito de chegar à humanidade de Jesus sem passar pela igreja, pelo verdade, que é a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo chega até nós pela humanidade de Cristo. É por isso que tem comunhão. A hóstia é fraca, mas está dentro dela. O óleo é fraco, mas o óleo significa é forte. Entendeu? A absolvição na mão assim está nada, nem a banda, nem a banda. Mas o que ela significa? Porque não é como sou eu, é a humanidade de Cristo que veio até nós. Isso é difícil para esses negócios. Vocês não têm noção, porque isso é teologia profunda. Se fosse se aprofundar mesmo com vocês, a gente teria que ter um curso grande, né? Que aqui nós temos que falar das analogias, por exemplo. Tem a analogia da fé e a analogia do ser. Né? O que é a analogia da fé e a analogia do ser? A fé evangélica, protestante, eles acreditam só na analogia da fé. Então a pessoa não pode nada nessa vida. Isso aqui é teologia protestante. Às vezes, o irmão que vai lá na Assembleia de Deus lá na sua casa não sabe disso. Mas a base da fé dele é isso. Tá? A analogia da fé é que nada nem ninguém nesse mundo te revela Deus. Deus não utiliza de nada nem de ninguém. Qual é a única forma de você chegar a Deus? Pela fé. E Deus se revela diretamente a você. O problema é que isso não funciona. Porque eu, pela fé, tenho uma revelação e abro a igreja. O outro, pela fé, tem a revelação dele e abre outra. E o outro, pela fé, entende que tem que fazer isso, que é totalmente diferente do outro que tem que fazer aquilo. Acaba que essa ideia, a analogia da fé, faz com que seja a analogia de Deus mesmo, na minha opinião, que vale. Não, eu vi na Bíblia, entendi isso, é isso. A analogia doente do ser da pessoa faz nos entender que nós somos parte de uma história. E que nessa história de salvação, Jesus ele continua agindo mesmo com as nossas limitações.
Você for pegar, e é interessante uma coisa na história da igreja, vocês vão ver, pode estudar qualquer período histórico da igreja. Sempre vai ter, não tem como falar assim, falar menos, né? Um desgraçado. Sempre vai ter um sem a graça de Deus. A gente fala isso porque você matou na frente. Sempre vai ter um sem a graça de Deus. É um papa ruim, é um bispo péssimo, é um padre que fez não sei o quê, é um rei que matou. Pode ver. Mas juntinho com esse, tem o santo. Quer ver? Século XIII, em plena confusão na Europa, em plena dificuldade lá, papas que tinham várias situações de dificuldade, vem São Francisco de Assis e reforma. Século XVI, Papa Alexandre VI, um dos piores papas, mais famosos, papas ruins da história. Tinha 12 filhos e ainda fez um deles cardeal, né? Que foi o Cesare Borgia, que inclusive deu origem àquele livro O Príncipe, de Maquiavel, né? Cesare Borgia. Quem vem? São Alberto Bellarmine, reforma a igreja. Sempre vai ter alguém, no meio de um monte de ruim, tem um bom que vazou aqui. E nesses está a igreja. Nesses Jesus. Esses seguram a fé. Porque passaram de 1490, 1502, enquanto veio Alexandre VI, até hoje, nós não ouvimos falar do nome de Alexandre VI, mas nós ouvimos falar de São Bernardo. Muitos de nós não vamos escutar o nome do bispo de Lyon, que era um danado lá da época de São Francisco de Assis, ou do bispo de Assis. Qual o nome do bispo de Assis da época de São Francisco? Tem acertar grande doce. Ninguém sabe. Mas qual o nome do santo? São Francisco de Assis. É esses nomes que continuam na história. Porque tudo na vida é feito a partir daqueles que deram certo. Não é errado. Certo? A história da igreja vai continuando naqueles que vão pegando aquilo que Jesus deixou como graça, Eucaristia, confissão, batismo, se unindo daquilo, rezando, se tendo uma vida santa, vão levando para frente a história da salvação. Então foi São Pedro, foi São Paulo, foi São Nilo, São Cleto, São Clemente, São Cícero, São Cornélio, São Cipriano, São Basílio, São Agostinho. Entendeu? Olha só, e vai crescendo. Estou falando dos homens, né? Não deixa eu pegar no momento, também demora. Santa Maria, Santa Marta, Santa Luzia, Santa Inês, Santa Cecília, Santa Anastácia, Santa Idelgarda, Santa. E vai embora. E é legal isso, é homem e mulher. Não tem só homem, não. Tá? Tem doutor e doutora na igreja. Né? Tem virgens e mártires. E aí vai. Tá? E aí, o que é isso na igreja? Quando o Império Romano mata, por exemplo, uma Santa Inês, se não me engano, sabe como é que Santa Inês morreu? Acho que foi Santa Inês, se não me engano. Ou foi Santa. Não lembro. Santa Inês foi morta com 12 anos. Arrastada com uma barra. Teve outro que amarraram os seios dela. 15 anos, 12 anos. Até a foto dela sem os seios. Cortaram os seios dela fora. E ela não está tudo dele. Entendeu? Tem santo que foi rodado em fogueira assim, eu falei, tá assim, ele foi queimando, né? Se você está assunto que pode virar. Verdade, né? Então assim, é aí que Jesus ele age. Não é na podridão, mas é na santidade. Todas as vezes que por causa da podridão de um ou outro, nós queremos fugir dela, fugir da ação de Cristo, da unidade cristã da igreja, a gente não pode. Tem um padre que falou uma coisa que eu gosto muito, eu já falei, acho para vocês em algum lugar, que é assim, a igreja, uma das imagens dela é a Arca de Noé. Tem todo tipo de vida. Dos mais bonzinhos, como os cachorrinhos e coelhinhos, até os piores. Capau também, né? Tem capau que fala que bate muito, faz barulho. Tem a cobra, tem o leão, tem as onças, e tem muita onça na igreja. Mas é o seguinte, se sair da arca, está tudo livre. Ou é a arca de luz. Essa é a história. Tá certo? Precisa continuar, apesar das dificuldades. Para terminar, eu vou ler um poema para vocês, que eu já li, vocês são muito esquecidos, né?
Mas eu gosto muito desse poema. Esse poema é de um bispo italiano chamado Carlo Carreto, Dom Carlo Carreto. E ele diz isso aqui, eu acho que eu já li, vocês vão ler, vocês vão lembrar. Mas ele fala desse amor à igreja, que a igreja é a de verdade. Não é um símbolo, ele vive nela. Ele vive nela. Ele vive nos santos que ela oferece. Ele vive nos sacramentos que ela oferece. Ele vive nos pais de família que se consagram a Deus e cuidam da sua família. Ele vive nas mães de família, cuidam dos seus filhos, do trabalho, do tesouro, que gastam sangue da sua casa. Ele vive nos sacerdotes que vão cuidar das roças, que pregam o evangelho. Tem comunidades em Valência, que eu te celebrei, que não vai nem comigo na verdade. Que a escola já foi fechada em 2005, mas a igreja está aberta. Sabe, né? As igrejas, eu não vou falar mal, mas é a verdade mesmo. Igreja evangélica gosta do centro, onde tem gente. Lá na roça tem uma igreja católica. Vai na roça, você vê sem conta pontinha. Isso é uma igreja. Cristo vive, apesar dos pecadores, que eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Olha o que o texto dele diz. Vocês vão lembrar. Como é incontestável para mim, igreja. E no entanto, quanto te amo. Como me fizeste sofrer. E às vezes a vida de igreja foi sofrer. E no entanto, quanto eu te tenho. Às vezes gostaria de ter destruído. E no entanto, tenho a necessidade da tua presença. Me deste tantos escândalos. E no entanto, me fizeste compreender a santidade. Nunca vi nada mais obscuro, mais comprometido e falso no mundo, como às vezes vejo dentro de ti. Mas também nunca toquei nada tão generoso e tão belo. Quantas vezes tive vontade de bater a porta da minha alma na tua cara, mas quantas vezes rezei para que um dia eu pudesse morrer nos teus braços. Não posso me libertar de ti, porque eu mesmo sou tu, mesmo não sendo completamente tu. Além disso, aonde iria eu? Construiria outra, mas não poderia construí-la sem os mesmos defeitos e falhas que levo para dentro de ti, igreja. E se eu construísse outra, não seria a igreja de Cristo, mas a minha igreja. E na verdade, eu já estou bastante velho para tentar me enganar. Já devo mesmo compreender que eu não sou melhor do que os outros. Igreja santa, templo do Senhor, morada de Deus, mas espelho do mundo. Igreja santa, templo do Senhor, morada de Deus, mas espelho do mundo. Olha para o imperfeito